Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, engenharia são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos. Citando Whitman, oh, vida repleta de perguntas repetidas, de intermináveis filas dos incrédulos, de cidades cheias de tolices. Qual a melhor delas, ó eu, ó vida? Resposta: que você está aqui, que existe vida e identidade. Que a poderosa peça continua e você pode escrever um verso. Bom, rapaziada, agora é hora do plano de 2 etapas espetacularmente perfeito para você fazer um livro incrível, excelente, Pro Max, Supremo. Bom, rapaziada, o que eu tenho pensado aqui? Eu identifiquei que tem dois defeitos gigantescos para fazer no livro, ou talvez em criações, até elas se tornarem boas. Beleza? Ok. Primeiro, eu tô com vários furos de criatividade. O Miguel que começou a escrever e o Miguel que terminou são Miguéis diferentes. Então, no decorrer do livro, eu fui começando a ter ideias melhores. E no decorrer do livro, eu fui começando a aprender a escrever melhor. E aí eu fui ler partes do início e eu falei, caralho, isso daqui tá uma merda. Eu vou ter muita coisa pra melhorar. O que é um bom sinal, porque no início eu não tava achando uma merda. E aí eu identifiquei que eu vou ter que melhorar tanto coisas a partir de ideias, ou seja, tem ideias que não estão boas o suficientes, que eu tenho que melhorar. E aí eu vou ter que reler o livro inteiro. Então, qual é o meu plano? Reler o livro inteiro como um leitor e ir anotando em algum lugar coisas que não estão tão legais, sabe? E aí depois eu vou relendo, só que agora corrigindo essas coisas que eu achei que não estão tão legais. Porque primeiro eu quero reler tudo, o conjunto da obra, pra entender, opa, tá bom, entendeu? O que tá ruim, o que precisa melhorar, pra entender meio que a mensagem como um inteiro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas você meio que não sabe exatamente o que você tá fazendo na hora da criação. Você tá lá escrevendo, você fala, caralho, não sei bem, mas eu vou criando. E você continua. E aí depois você tem que rever tudo pra ver se de fato tá harmônico. Mas aí quando não tá, o seu trabalho não é mais fazer um livro, agora é lapidar, viu? Se torna outro trabalho. E aí, depois disso, eu tenho que melhorar a parte literária. Puta que pariu, meu braço tá doendo, calma aí. Pronto. A parte literária, que é realmente as técnicas de escrita. É algo talvez mais técnico, mas eu preciso melhorar. Eu tô tendo aula de criatividade, que tem me ajudado na primeira etapa, que é criatividade, né? Que é porque o meu professor, ele fala coisa tipo assim, cara, ideias absurdas, a priori, parecem horríveis, mas se você desenvolver elas podem ficar muito boas. Então, tipo assim, de primeira vista parece que tá uma merda, mas aí você vai lapidando e ela fica genial, tá ligado? Então, eu sinto que eu tô com algumas ideias assim no livro, que tão assim, estranhas, mas eu tô pensando, bom, quem sabe se eu lapidar elas não fiquem geniais. E aí isso daí é o intuito de eu rever o livro. E aí depois eu vou fazer uma terceira correção, só que agora melhorando a literatura. Porque eu nunca escrevi um livro. E até onde eu sei, eu sou um mau escritor. Sabe, até onde eu sei, eu não sei. Não sou o cara que domina a língua portuguesa, que escrever de uma forma eloquente, uma forma que você fala, caralho, que delícia, não sei o que você ouve como se fosse uma música. Não, até onde eu sei, eu sou um mau escritor. Calma aí, o vídeo ainda tá gravando. E eu preciso melhorar nisso. Então vai ser a terceira etapa. Aí também é uma etapa que eu posso ler livros, que eu posso ler livros voltados para isso, eu digo, né? Que eu posso pegar outras referências só pra ficar muito bom nisso. E ir treinando essa habilidade, porque é a habilidade que o escritor precisa ter, né? E eu também, atualizando aqui vocês, né? Estou fazendo algo por mim para melhorar minhas habilidades, que é, eu tô lendo um livro sobre escrita do Stephen King, que é um dos maiores escritores do mundo também. Queria muito que o Paulo Coelho tivesse um livro falando diretamente sobre escrita, mas ele não tem. Os livros dele são todos metáforas e que podem se encaixar em várias coisas e também são ótimos. Mas eu gostaria que ele tivesse dicas voltadas para a escrita. Mas eu pego algumas dicas assim, ou outra, vendo as entrevistas dele. Mas eu tô vendo do Stephen King, eu tô achando legal pra caralho. Começa com meio que uma autobiografia, entre aspas, da escrita dele, ele contando meio que as experiências dele com a escrita desde criança. E aí, depois ele dá algumas dicas. Ele fala que não é um processo que é copiável, tipo assim, e eu concordo com isso. A gente tá vivendo um tempo que
que a gente tenta muito copiar do outro como se fosse funcionar. Tipo, uma pessoa dá certo, essa pessoa cria uma fórmula pro sucesso e vende, e aí todo mundo compra como se aquela fórmula fosse meio que deixar todo mundo rico, sabe? Sendo que não é assim que funciona. Talvez aquela fórmula deixou a pessoa que deixou rica porque ninguém tinha feito, e agora que uma pessoa já fez, talvez ela já perdeu o seu poder, você entende? Talvez agora tenha que fazer uma coisa diferente. Tem coisas que você vai copiar, mas você entende que quando você copia várias coisas, você já criou uma coisa nova, já não é só uma cópia. Só que quando você copia 100%, talvez já não tenha o mesmo impacto. Pode ser que tenha, mas é isso o que eu quero dizer, é que se a fórmula fosse 100%, funcionava para todo mundo. E, no entanto, não funciona para todo mundo em qualquer situação. Então, as fórmulas são meia bombas do sucesso ali, né? Ou não, depende também. Tem gente que é picareta mesmo. Mas eu sinto que a gente tá numa época que tá vivendo muito venda de fórmula. E a gente tá vendendo uma forma fácil, simples de ficar rico. E a gente tá vendendo isso por quê? Porque é fácil de vender, ponto. Porque a gente quer a forma de ficar rico fácil, sabe? A gente não quer descobrir quebrando a cara e se fudendo. Mas a parada é que, não tem uma fórmula. São coisas que você descobre na sua própria história. Pelo menos na minha leitura. Porque as pessoas que eu me inspiro, e eu acredito que até essas pessoas que criaram fórmulas, elas descobriram por conta própria. Elas criaram a fórmula, então elas meio que descobriram ali na aventura delas, e não é por conta própria. Ah, não vou consumir ninguém pra aprender. Não, pô, eu tô, por exemplo, lendo Stephen King, um livro sobre escrita. Tô lendo outro livro lá do Christopher Vogler sobre escrita. Vogler, sobre escrita. Então isso meio que vai criando fórmulas na minha cabeça, mas você vê que tá sendo meio que uma autodescoberta. Eu sinto que o caminho é esse, por isso que eu tô seguindo esse caminho, porque ele é um caminho mais consolidado, sabe? Não é aquele negócio, bom, subiu na onda, surfou ali no hype, papapá, e aí depois acabou, você se fudeu, você fez um sucesso de um hit e acabou. Não, um negócio mais consolidado, acho que demanda você se imergir ali no processo, né? Mas é isso. Dito isso tudo, eu concordo com o que Stephen King falou, que talvez essas coisas não sejam copiáveis e que ele não tá contando a história dele como escritor pra gente copiar. Mas a segunda parte do livro são dicas mesmo para escritores que podem ajudar. Ele não fala, essas dicas vão fazer você fazer um livro extremamente foda, porque ele mesmo fala, cara, eu não sei exatamente o que fez meu livro dar certo. Eu sei que deu. Eu não sei exatamente o que é que fez. E aí quando o cara que teve um puta sucesso mundial ficou podre de rico vendendo livro, fala que não sabe, eu falo, caralho, realmente, talvez tenha coisa que a gente não saiba, que não tá bem no nosso controle, e bora fazer, ter um pouco de fé, torcer também, pedir sorte, porque pedir sorte é um ato de humildade, né? Você identificar que nem tudo tá no seu controle. E o que tá no seu controle dá o seu melhor. Ponto, eu acho que é meio que esse misto. E eu também não acho que isso seja a fórmula pra dar certo, porque eu não sei. Mas é isso. Esse livro tá sendo interessante. E eu sei que depois ele dá umas diquinhas que talvez vão me ajudar. E aí eu indico vocês a fazerem o mesmo, velho. Buscarem referências de pessoas que fizeram obras que te agradam, sabe? E tentar criar a partir daí. E quando eu digo obras, não se apeguem a livro, não se apeguem a filme. Não, obra pode ser até uma empresa, sabe? Mas vai tentando aprender, vai tentando juntar. Ao mesmo tempo que você vai tentando você mesmo por conta própria descobrir, seguindo seu próprio caminho. Não vai só tentando pegar da história dos outros, não. Vai você mesmo tentando descobrir, porque se ficar só tentando pegar da história dos outros, eu já fiz isso por muito tempo, cara, você fica meio que no limbo de só estudar e nunca fazer, porque sabe o fazer, quando você fala assim, não, eu vou ter que descobrir essa porra, você começa a fazer. Enfim, esse vídeo daqui, ele tá mais solto, tá mais contraído, eu também tô falando mais baixo, porque eu não tô fazendo aqui, a galera tá toda dormindo, mas eu desejo boa sorte pra vocês, e nós precisamos, nós que estamos seguindo atrás dos nossos sonhos, nós também precisamos de boa sorte. Valeu! Todo mundo que decidiu seguir o sonho já se encontrou com essa força que tenta nos atrapalhar, que você, parece que todos os outros lugares se tornam mais interessantes do que o lugar que você tem que trabalhar. Parece que todo mundo conspira pra você não seguir a porra do seu sonho. Parece que tudo te chama, várias urgências aparecem, várias coisas. E aí eu percebi que, vendo a palestra da Lúcia Helena, vejam, sobre disciplina, é uma professora de filosofia, que, cara, é necessário você sentar a bunda na cadeira e fazer. É necessário você priorizar o mais importante
do que o urgente. Porque se você começar a priorizar o urgente, na hora de você fazer o importante, vai aparecer várias urgentes. Então priorize o que é importante. No meu caso, o importante pra mim é seguir meu sonho. É dar vida ao meu livro, sabe? É fazer uma grande obra. É conseguir ir atrás dos meus sonhos. É conseguir viajar com esse livro, sabe? Escrever mais. Mas no momento é basicamente escrever um puta bom livro. E um livro simples também, né? É importante isso. E que passe a mensagem que eu quero passar. E é uma angústia terrível. Às vezes você senta e você fala, porra, parece que tem uma força pesando em você, tentando te tirar dali. E de fato tem. E a real é, não tem uma força, uma forma definitiva de você vencer essa. Você não consegue, tipo, abacabinha, abacaban, e ela nunca mais aparece. Não, ela vai sempre aparecer de uma forma diferente. Ela vai aparecer fantasiada de pensamento seu, fantasiada de medo, fantasiada de dúvida sobre alguma coisa, fantasiada de outras prioridades, de mas hoje eu tenho que ir pra academia. Do nada, você tava sem ir pra academia um tempão, do nada sua mente vai ficar ultra insegura com seu próprio corpo e vai falar, vá pra academia. É essa força, não é sua mente. E você tem que aprender a palavra, velho, mas tipo de diferenciar. Tem uma palavra que é melhor, mas diferenciar. Você tem que aprender a diferenciar quando é essa força e quando é você. E a parada é difícil, porque essa força, de certa forma, meio que é você. Então, tipo, você chamá-la de força talvez torne mais fácil as coisas e você consiga diferenciar. Opa, isso daqui tá tentando me distrair do meu sonho. Ou da minha prioridade nesse momento, seja lá qual for sua prioridade. Então, é interessante isso, velho, porque ela parece sempre que você tá tentando fazer algo que você vai crescer como pessoa, como ser humano. Então, é necessário ter essa força, né? Contra a força de vontade pra vencer essa força. Eu vou fazer isso agora. Tô com o meu computador aqui, ó, ligando, porque agora é hora de vencer essa força e de escrever. Eu tenho mais ou menos umas 2 horas pra escrever hoje. Essa semana, a semana passada também eu não fiz o planejamento semanal, mas essa semana eu vou decidir ainda se eu vou fazer o plano da semana, porque eu vou ter uma viagem que vai durar até o domingo. E eu saio hoje é sexta. E o vídeo eu já vou ter que postar quinta. Então o plano da semana eu teria que fazer da segunda até a quinta. Dá pra fazer, foda-se. O plano da semana, essa semana, vai ser eu vou ter que ir pra algum lugar criativo de novo, algum lugar que consiga instigar a criatividade. Pode ser, inclusive, a própria casa de Jorge Amado de novo. Ou algum lugar novo, de preferência. Talvez ir pro cinema, ver um filme, enfim. Tem que sair. Eu acho que a própria viagem que eu vou fazer, que é uma viagem em família, que a gente vai encontrar 90 familiares, acho que ela própria já vai ser um pouco isso. Mas eu vou precisar ir pra algum lugar diferente e eu quero começar a pesquisar sobre o Sebastião Salgado. Beleza, que foi um grande fotógrafo. Por quê? Porque o meu livro eu tô usando o sonho do personagem, a fotografia. Então eu quero me inspirar na história de alguém real. Véi, é sério. Essa força é muito real. Ela é muito real. Eu tô aqui corrigindo. Devo ter corrigido tipo umas 3 páginas, 4, talvez mais, porque eu não sei, eu só fui corrigindo e passando, lendo em voz alta, e o que tava legal eu passava. E tem parte que tá péssima ainda. Véi, tá me dando vontade, tem 1 hora que eu tô fazendo isso, e tá me dando vontade de fazer qualquer outra coisa. Tá me dando vontade de beber água, de comer, de ir no banheiro, de mexer no celular, de ler, de ver vídeo, tipo assim, de fazer qualquer coisa que não um esforço pra fazer um trabalho bem feito, em nome dos meus sonhos. Talvez porque o trabalho bem feito seja o mais difícil de todas essas coisas, e como o nosso corpo quer sempre o mais fácil. Mas isso é chocante, velho, é bizarro, é sério, é muito bizarro. Eu tô aqui, ai que merda, apaguei o computador, não vai rolar. Será que descarregou, velho? Meu Deus do céu, fodeu. Véi, vocês não sabem o que acabou de acontecer. O notebook simplesmente apagou. Não tinha descarregado, ó, liguei. Não tinha descarregado. Tudo que eu fiz hoje não foi salvo. Vamos ao trabalho de novo, viu? Puta que pariu. Bom dia, flores do dia, começando mais um dia aqui. Vou ir atrás de lutar contra a minha resistência mais uma vez. Hoje eu tô sentindo, aliás, que a resistência tá menor, talvez porque eu ainda não tenha feito nenhuma atividade. São 6 da manhã, eu vou começar a escrever, vai ser a primeira coisa. Vou fazer uns exercícios que eu aprendi ontem no teatro pra meio que você dar uma relaxada no corpo e conseguir entrar nesse estado criativo. E vou começar a correção. Começar mais um dia de correção. E, velho, eu queria mostrar uma coisa aqui, velho. Eu sou muito grato por isso. Tipo, puta que pariu, velho. Nosso mundo é muito bonito, velho. Sabe, às vezes eu piro nisso, o céu. Tipo, olha isso. Puta merda. Registrando.
a escrita do título do meu primeiro livro. Hoje, dia 30 de março, às 3h27, 13 segundos e 14, 15, 16. Eu acabei de acordar e eu pensei, velho, se hoje fosse meu último dia de vida, o que eu faria? ...75 anos. É quanto tempo você tem se tiver sorte? 75 anos, 75 invernos, 75 primaveras, 75 verões e 75 outonos. Quando você pensa assim, não é muito tempo. Então não os desperdice. Saia dessa vida de cão e esqueça as coisas superficiais que preocupam a sua existência. E volte pro que é importante agora. Agora, nesse segundo. Não estou dizendo para largar tudo e deixar o mundo parar de repente. Digo que você pode começar a buscar. Você pode amar mais, arriscar mais. Poderia viver mais. Poderia passar mais tempo com a sua família. Poderia valorizar a parte de você que vive ao invés de temer. A parte que você ama ao invés de odiar. A parte de você que reconhece a humanidade em todos nós. Eu te digo, aí é que está a sua fortuna. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, rapaziada, vim pro interior ver a família. Amanhã é sexta-feira santa e, enfim, vou atualizar aqui sobre como foi essa semana e algumas críticas que eu tenho a mim mesmo pra eu melhorar. Primeiro, rapaz, essa semana minha única meta era ler o livro, entendeu? Eu não li o livro todo. Na verdade, eu li bem pouco, parando pra pensar. Eu só li, tipo, umas 3 horas. Mas é porque eu fui lendo o livro enquanto eu li um livro de escrita a me ajudar, enquanto eu ia meio que pontuando críticas. Então, é uma leitura mais demorada. Mas isso daí já tem uma crítica em si, né? Que é, eu preciso ler mais o meu livro pra conseguir identificar o que é que eu tenho que melhorar. Quanto mais eu fizer, mais resultado, meio que mais rápido eu vou conseguir. Aliás, isso também depende, né? Porque tem um ponto que depois você começa a fazer mais malamanhado. Mas não é meu caso. Eu realmente tenho feito pouco e eu tenho que fazer mais. E, enfim, tô seguindo esse plano aí de fazer o bom livro. Então, primeiro eu escrevi, agora eu tô corrigindo, aí eu vou ver, aí eu vou compartilhar com os amigos, aí eu vou recorrigir. E eu vou fazer isso até eu considerar que esteja uma boa obra, sabe? E aí meu intuito é conseguir validar isso de alguma forma, tipo, compartilhando com as pessoas e só considerar bom quando eu sentir assim, caralho, ponto, isso daqui me impactou profundamente, ou impactou alguma pessoa profundamente. Tipo, tô conversando com alguém, a pessoa falou, velho, eu trouxe coisas ali que me fez pensar muito na vida, sabe? Que me fez querer mudar a forma como eu tô levando a minha vida, o que me deu pelo menos um desconforto ou um conforto em relação ao que eu tô fazendo, uma mudança de estado de espírito. É meio que isso que eu quero fazer. Então, cara, loucura, né, velho? Fazer um do 0 a 1 milhão de livros vendidos sem ter o livro escrito e eu, pensei que eu escreveria muito mais rápido. Eu pensei que um mês já estaria pronta a versão final. Só que eu nunca escrevi, né? Eu não contei com esse detalhe. Porque tem escritor que um mês faz um livro, mas os escritores que fazem um livro em um mês não começaram a escrever nesse livro, né? Deve ter algum piroca aí que conseguiu. Mas não é meu caso. Enfim, tamo junto.